Você sabe quem foi Sócrates, certo? Aquele, o filósofo grego, o grande mestre de Atenas, condenado à morte. Mas aqui que está o problema. Tudo que você conhece sobre Sócrates pode estar errado, porque Sócrates não escreveu nada, não escreveu nenhuma linha. E as pessoas que escreveram sobre ele se contradizem de tal forma que a gente tem problemas que ainda não puderam ser totalmente resolvidos. E mais, no século XX, um estudioso chegou a propor que o Sócrates nunca nem existiu, que ele foi uma mera invenção. Fica até o final que a gente vai conversar sobre isso. Olá, eu sou o professor João Pedro, doutor em filosofia pela UFPR, e esse aqui é o meu canal para a gente discutir temas da filosofia e do filosofar. E hoje nós vamos falar sobre o problema socrático, que é basicamente a dificuldade que nós temos de entender quem foi Sócrates e o que ele realmente pensou. Quando queremos estudar um filósofo, a nossa principal fonte são os livros. São o que cada um escreveu. Isso acontece com Aristóteles, com Kant, com Tomás de Aquino. Cada um, tá, tem uma série de livros que serve como ponto de partida para qualquer pesquisador sério que precise se aprofundar sobre as temáticas. O caso de Sócrates é diferente justamente porque ele não escreve nada, né? O que nós sabemos é o que outras pessoas falam a respeito. E aqui que está o problema. Essas pessoas não concordam entre si. O Sócrates de uma fonte é diferente do Sócrates de outra. Em alguns casos, na verdade, esses personagens são completamente opostos. Como então que a gente vai entender quem que é o Sócrates de verdade? O que esse Sócrates pensava? É isso que nós chamamos de problema socrático. E para entender bem o assunto, a gente precisa se debruçar, em primeiro lugar, sobre quais são essas fontes e o que elas nos dizem. A primeira fonte que eu trago é a mais antiga e também a mais crítica. Ela se trata de uma peça chamada As Nuvens, escrita por Aristófanes em 423 a.C. Quando essa peça foi escrita, o Sócrates tinha mais ou menos 45 anos. Nessa peça, Sócrates aparece como uma espécie de charlatão, tá? Um ridículo, um doido, né, que corrompe os jovens por sua própria vontade e que deliberadamente é confundido com um sofista. O Aristófanes não estava tentando descrever simplesmente o Sócrates, ele estava tentando acusar Sócrates, criticar ele. E isso não torna a obra sem valor, tá? Pelo contrário. O fato do Sócrates ter sido alvo de uma sátira pública com seu nome em plena Atenas, enquanto Sócrates era vivo, né? Isso diz muito sobre a presença de Sócrates na cidade e sobre todas as polêmicas que Sócrates causava. Essa fonte é particularmente importante porque ela foi escrita enquanto Sócrates estava vivo. Então, de alguma maneira, a gente pode pensar num Sócrates que também reage a ela e que as outras duas fontes que a gente vai trabalhar, de alguma maneira, querem responder e atacar e criticar essa primeira fonte crítica de Sócrates. Isso é importante da gente entender. A segunda fonte que a gente tem é Xenofonte. Xenofonte foi um militar, um historiador e um escritor, e foi aluno de Sócrates num período curto, já no fim da vida do filósofo. E ele deixou 4 textos referentes a Sócrates. O mais importante é o Memorabilia, que é o Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, que foi escrito 18 anos após a morte do mestre. O objetivo do Xenofonte é defender o Sócrates das acusações que o levaram à morte. Então, esse texto não é um texto neutro, é um texto de defesa. Mas os problemas não param por aí.
Primeiro, que o Xenofonte estava trabalhando com eventos que aconteceram pelo menos 2 décadas antes da morte de Sócrates. Segundo, o Xenofonte não estava presente no julgamento do Sócrates. Ele mesmo admite isso e diz que está partindo o seu texto a partir do relato de um terceiro. Isso porque, na época do julgamento de Sócrates, o Xenofonte estava em guerra na Ásia. E tem mais uma questão, que é a seguinte: o Xenofonte não é um filósofo, o Xenofonte é um militar. Os textos dele vão ser voltados para valores, vão ser voltados para práticas cívicas. Então, o Sócrates que aparece ali através dos textos do Xenofonte é um homem exemplar, de bom senso, equilibrado, mas um homem que dificilmente teria sido tão intrigante a ponto de ser condenado à morte pelos seus compatriotas. Esse Sócrates do Xenofonte, ele é simpático demais para ser condenado. E por isso, e por esses motivos, os escritos do Xenofonte também têm as suas dificuldades e as suas nuances que precisam ser levadas em consideração quando a gente está tentando traçar esse perfil do Sócrates histórico. Se esse tema de Sócrates e outros temas de filosofia te interessam, clica aqui no botão se inscrever para você continuar recebendo mais notícias sobre esse mundo filosófico. A terceira fonte mais importante é a de Platão. Platão foi aluno do Sócrates por 8 anos, acompanhou até os últimos dias, esteve presente no tribunal em que julgou Sócrates, esteve também presente em sua morte. E o Platão escreveu não uma, mas 25 obras, e em grande parte dessas obras, o personagem principal das obras é justamente Sócrates. Mas aqui que os problemas são sérios. É que o Platão vai tratar a figura de Sócrates em muitas de suas obras como a de um herói. Então, Sócrates é sábio, é justo, é moderado. Sócrates é o melhor dos homens. E esse relato é tão idealizado que fica difícil da gente reconhecer no Sócrates aquela mesma pessoa que estava extremamente criticada lá pela comédia do Aristófanes. Platão sabe da comédia. Pensa num Sócrates que se opõe àquele Sócrates da comédia. Mas o segundo é o problema mais grave quando a gente pensa no Sócrates de Platão, que é o fato de que Platão vai progressivamente colocando as suas próprias ideias na boca de Sócrates. Então, a partir de um certo momento, é muito difícil separar o que é pensamento desse Sócrates histórico e o que é o pensamento do Platão que ele colocou no personagem de seu livro que se chama Sócrates. Um exemplo claro disso, a Alegoria da Caverna, um dos trechos mais importantes da obra do Platão. Quem explica a Alegoria da Caverna não é um personagem chamado Platão, é um personagem chamado Sócrates. Mas o Sócrates histórico, ele realmente elaborou essa ideia? Tá? Ou será que Platão elaborou essa ideia e, em sua obra, quando falou de Sócrates, atribuiu ao seu mestre, sem que Sócrates tivesse desenvolvido tanta coisa? Então, quer dizer, o Platão não está simplesmente escrevendo uma memória. Ele está interpretando, ele está aprofundando, ele está reconstruindo. Porque Platão é um filósofo e dedicou toda a sua vida à filosofia. Então é impossível que o Platão não tenha pensado e repensado em tudo enquanto ele estava escrevendo, antes dele escrever e depois que ele escreveu. Então, em muitos momentos na obra de Platão, se considera que esse Sócrates é só um personagem, é só uma projeção do próprio pensamento platônico. Se esse tema te interessa, eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre Sócrates, sobre Platão, que eu vou colocar em algum lugar aqui em cima, se você quiser se aprofundar sobre o assunto. Então, o que fazer com tudo isso? Nós temos
três fontes que se contradizem, nenhuma delas pode funcionar como critério absoluto para determinar quem foi o Sócrates histórico ou não. Mas isso não significa que uma certa reconstrução histórica não seja possível. O caminho que os estudiosos seguem é o de ler as três fontes juntas, cruzando com o que todas as fontes trazem e também sobre o que cada fonte silencia, né? Iluminando uma a partir das demais, sempre com um certo senso crítico. Sem desconfiar de tudo indiscriminadamente, mas também sem aceitar nada sem um certo questionamento. Quando esse trabalho é bem feito, algo consistente vai começar a emergir. É possível identificar um certo conjunto de ideias que é atribuída a Sócrates, né, em fontes diversas e que marcaram definitivamente o pensamento grego. Entre elas, a gente tem o giro antropológico, quer dizer, a virada da filosofia das questões do cosmos para as dimensões da vida humana e as questões do ser humano. Né? A afirmação de que Sócrates nada sabe, né? Sintetizada na fórmula só sei que nada sei. A busca pela essência das coisas, o que é a virtude, o que é a piedade, o que é a justiça, o que é a sabedoria, né? E são essas as ideias que a gente pode aprofundar para pensar sobre o Sócrates histórico. E antes de encerrar, eu preciso te contar uma coisa. O problema socrático levantou, ao longo do tempo, as interpretações mais variadas, né? Mas uma delas é particularmente radical, que é a do filósofo belga Eugène Duprel, que em 1992 publicou um livro dizendo simplesmente que Sócrates não tinha existido. Para ele, Sócrates é uma ficção literária, tá, criada por Platão e por outros discípulos para disputar o espaço intelectual com os sofistas. Né? A hipótese foi recebida com mais ceticismo do que com adesão, né? E por um bom motivo, que é justamente o fato de que nenhuma das fontes antigas, por mais discordantes que sejam entre si, né, chegam a negar que Sócrates tenha existido no tempo e no espaço. A disputa é sobre o que diz essa figura, o seu impacto e a sua personalidade. Né? Então, o consenso que os estudiosos têm é Sócrates existiu. Então é isso. Quando você fala de Sócrates, você está falando sempre de uma interpretação de Sócrates. Sócrates de Platão, o Sócrates de Xenofonte e o Sócrates de Aristófanes. O Sócrates histórico é, portanto, uma reconstrução. A gente nunca vai ter certeza absoluta sobre quem ele era e o que ele realmente pensava. Mas não é por isso que a gente precisa desconfiar de tudo. Né? O que a gente tem são aproximações sérias feitas por estudiosos que dedicaram anos de suas vidas para tentar solucionar esse problema para a gente.